Olá, pessoal. Garbosa News trazendo para você Jordana Tesa, ela que é advogada, é também professora na Universidade Augusto Mota, no Rio de Janeiro, e um trabalho aí que ela faz em defesa, né, do direito da mulher, trazendo aí para você informações relevantes hoje para serem consideradas no dia a dia e serem colocadas em prática também. A você, Jordana, bom dia, um privilégio receber você aqui. Obrigada, Paulo, bom dia. Agradeço muito a sua hospitalidade, ao convite, não tão somente seu, mas da cidade de São João Nepomuceno, que no dia de hoje me ofereceu, abriu as portas da casa para que eu voltasse para falar dessa pauta, que é uma pauta que eu já trabalho e que é uma pauta extremamente importante, principalmente nesse mês em que nós estamos, que é o mês conhecido como Agosto Lilás, que é um mês instituído, ele foi instituído para o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, e que, coincidentemente, esse ano nós estamos fazendo 17 anos da Lei Maria da Penha, que foi a precursora de toda essa pauta e essa busca por esse direito das mulheres. Me diz uma coisa, quando nós falamos de direito das mulheres, nós estamos aí falando diretamente do abuso praticado por homens, né, contra a mulher, e às vezes esse abuso acontece dentro de casa. E tem um ditado aí que muita gente diz assim, olha, essa briga de mulher aí não se mete a colher, mas nós não estamos falando de briga de marido e mulher, aquela briguinha assim do dia a dia, olha, o tapete está sujo, né, é uma coisa diferente, né? Nós vamos, para eu chegar até aí onde você quer, nós vamos chegar, mas a gente precisa remontar um capítulo histórico da nossa sociedade. Porque falar desses abusos e falar dessa violência, quando a gente recorta dessa forma, parece que a gente está falando de uma coisa menor do que o problema é. E não, a violência contra a mulher é um problema estrutural, é um problema social. Nós não podemos esquecer de nenhuma forma de onde nós descendemos. Nós, a sociedade brasileira, descende de um histórico colonizador que nos foi trazido, né, lá no passado, com uma cultura absolutamente patriarcal, uma cultura absolutamente cristã, que nos introduziu valores esses que, ao longo do tempo, foram difundidos de forma errônea. Por que de forma errônea? Porque a mulher foi apagada. Ao longo da história, nós temos aí, se nós estudarmos desde o processo de colonização do Brasil, que nós não precisamos ir lá tão longe, eu vou me ater um pouco mais na modernidade, vou ficar com você ali mais ou menos 1916, que é a época do nosso antigo Código Civil. Por que eu quero ficar com você em 1916? Porque nós tínhamos uma figura feminina, nessa época, que era tratada como objeto, como coisa. A mulher ela era considerada uma propriedade. Ela era, a princípio, propriedade do pai, o homem, né, essa figura patriarcal que representava essa sociedade familiar. E depois que ela saía, né, deixava de ser a propriedade do pai, ela passava a ser a propriedade do marido. Ela era negociada, né? Ela era negociada. O antigo dote, que a gente conhece como dote, esse dote, ele era a herança da qual aquela mulher tinha direito, que passava ao marido para que ele gerisse o patrimônio dela, uma vez que essas mulheres eram consideradas relativamente incapazes. A mulher não era considerada um ser dotado de capacidade civil plena para poder orquestrar a sua vida. Então, o que a sociedade patriarcal, 100% patriarcal, nos impunha, era que nós, as mulheres, jamais era pensado que eu poderia estar sentada aqui na sua frente. Era pensado que eu poderia estar à frente de uma universidade, de uma sala de aula, que eu pudesse ser uma advogada. Isso não era pensado. As mulheres não tinham esses direitos. Esses direitos, eles eram 100% masculinos. A mulher demorou muito tempo para que ela pudesse ingressar nas escolas e de forma igualitária.
Nós até podíamos estudar, mas esse estudo ele era de forma diferenciada. As mulheres não se misturavam aos homens nas escolas, porque a igreja achava que aquela mistura podia gerar pederastia. Então, as meninas estudavam isoladas. Separadas. Muitas das vezes, elas estudavam coisas que não eram consideradas profissionalmente intelectuais. O estudo era voltado para corte e costura, para a dona do lar, aquela que vai cuidar do lar. O homem era o provedor, a inteligência, o braço inteligente da família, que saía para trabalhar, que ia gerir todo aquele patrimônio, que ia orquestrar como aquela família funcionava, e a mulher, ela que era responsável por cuidar do lar. O funcionamento do lar somente nos era destinado. Nós não tínhamos esse direito. Isso só vai mudar, de fato, em 1962. E se nós pararmos para pensar, 1962 foi ontem. Nós conhecemos pessoas que nasceram em 1962 vivas hoje ainda. Não é difícil a gente encontrar. Isso é muito recente. Em 1962, a mulher deixa de ser relativamente incapaz com uma lei que tem o seguinte nome: Estatuto da Mulher Casada. Quer dizer, mesmo assim... Ou seja, é atribuído ali à mulher uma capacidade civil plena, é retirada essa capacidade civil relativa, que não permitia... Porque o que a capacidade civil relativa fazia com essa mulher? Ela só podia tomar decisões na vida dela se ela tivesse a assistência desse sistema patriarcado, do seu pai, do seu marido, do irmão mais velho, ou se ela tivesse a chancela deles. Então, por mais que tivéssemos voz, ela não era ouvida, ela não era falada, porque nós éramos objetos, coisas, patrimônios desses homens que nos circundavam, e nós não tínhamos esse direito. Em 1962, a coisa começa a mudar com o Estatuto da Mulher Casada. E esse Estatuto da Mulher Casada, ele nos permite, a partir daí, a ter uma maior... a gente não pode dizer que foi plenamente eficiente. Ali foi o começo. Ali as coisas começaram. Mas ainda nessa época, nós não... E mudou pouco, né? Mudou pouco. Muito pouco. Muito pouco. A construção, assim, abrindo aqui um parêntese na nossa conversa, a construção, né, que estamos passando, porque isso ainda não acabou, esse processo está muito longe do fim, a gente precisa fazer um recorte para falar um pouco do que as pessoas entendem erroneamente como feminismo. As pessoas entendem como... Isso é muito importante, você fazer esse recorte aí, porque há uma confusão muito grande, né? Absurda. Então, acho que é importantíssimo isso. Quando a figura que as pessoas fazem, o rótulo que foi colocado no feminismo, ele não condiz com a realidade dessa luta. O rótulo que foi colocado é a mulher que levanta uma bandeira de extremista, e essa mulher não vai se depilar, essa mulher não vai... ela vai cortar o cabelo, essa mulher ela vai tomar atitudes na sociedade para poder se impor, e isso não tem nada a ver com o feminismo. O feminismo é uma pauta de lutas de mulheres ao longo da história. Mulheres essas que se levantaram, que gritaram, que colocaram a sua voz para fora e que foram buscar esses direitos. Muitas das mudanças que nós vamos falar hoje, muitos dos acontecimentos sociais que nós temos, esses acontecimentos se deram, por sua maioria, pela força dessas mulheres. Isso é o feminismo. São mulheres à frente de movimentos que estão buscando igualdade. Nós não estamos, quando a gente fala de feminismo, existe também uma interpretação errônea... De competição. De competição. E nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para sermos todos iguais. A Constituição Federal nos permite isso no artigo 5º, quando ela nos equipara igualmente diante da lei. Todos nós somos iguais. Não há o que se falar mais em distinção, mas ainda assim é preciso continuar falando, porque se nós pararmos de falar, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, que ainda não foram alcançados. Hoje, depois de todo esse processo histórico que nós já passamos,
Temos muitas conquistas, claro que temos. Temos muitas mulheres que nós devemos agradecer aí, que estão nessa luta conosco diariamente há muitos anos. Mas se nós fizermos um comparativo entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que exercem o mesmo cargo numa empresa, a diferença salarial existe e é grande. Se nós pegarmos essas mesmas pessoas, um homem e uma mulher, que exercem a mesma profissão, têm o mesmo cargo, com salários diferentes, a sociedade ainda atribui a essa mulher a responsabilidade de chegar em casa, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do lar. Ainda não é entendido que todas essas funções agora, né, nessa pauta que a gente briga, e isso vai estar em pé de igualdade. É importante que o homem tenha consciência de que esse trabalho doméstico não diminui em nada. E esse trabalho doméstico não é uma função da mulher. O trabalho doméstico é uma necessidade da casa. E essa necessidade da casa é uma necessidade de todos que a compõem, todos que moram nela. Do grupo, né? Todos que moram nela. O grupo que habita aquele lugar tem responsabilidade por aquele lugar. E, assim, por que a gente precisa fazer essa volta no tempo? Exatamente para desmistificar o que por muito tempo ficou pejorativamente rotulado como uma disputa de lugares. E a gente não quer disputar nada. O que a gente está querendo, o que todas as mulheres querem, é simplesmente ocupar um lugar que é nosso, enquanto ser humano. Temos todos a dignidade da pessoa humana que vem à frente de todos os nossos outros direitos. A dignidade da pessoa humana é o direito precursor de todos os outros direitos. Nós, no direito, aqui falando um pouco mais juridicamente agora, nós, no direito, principalmente no direito civil, a gente tem uma fase do direito civil que a gente chama de constitucionalização do direito civil. E por que a gente tem esse momento? Por que a gente chama esse fenômeno de constitucionalização do direito civil? Porque quando nós começamos aqui na nossa conversa, eu falei para você, nós tínhamos um código arcaico de 1916, completamente patriarcal, completamente patrimonialista. Era um código que olhava o direito do homem, esse gestor do patrimônio, e pesava as relações privadas no patrimônio. Com o passar do tempo, nós tivemos, em 1988, a promulgação da nossa Constituição Federal, que é lindíssima, é uma das constituições mais bonitas do mundo, extremamente bem escrita. E nós passamos um tempo trabalhando com essa Constituição, ainda com esse código arcaico. Porque, eu te disse, o código é de 1916. Era 1916. A Constituição é promulgada em 1988. O Código Civil, o novo Código Civil, só nasce em 2002. A gente fica com uma lacuna de 98 a 2002 trabalhando esse código arcaico com a presença da Constituição Federal. Então, quando ele nasce constitucionalizado. A discussão não é mais pautada no patrimonialismo. A Constituição agora é pautada na figura do ser humano. O ser humano enquanto foco central das discussões. E se eu digo para você, afirmo para você, que nós agora trazemos o ser humano enquanto foco central das discussões, qual é a justificativa para se fazer distinção entre homens e mulheres? Se somos todos seres humanos. E é assim que devemos ser analisados com base na nossa Carta Maior. Agora, na sua opinião, por que isso acontece ainda hoje? Por um problema estrutural. Por um problema social. Muitas das vezes, quando a gente vai falar do... A mulher contribui, estou falando a mulher de um modo amplo, ela contribui ainda para que isso aconteça? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Esse problema não pode ser atribuído a uma ou a qualquer mulher. Aos homens? É à sociedade. É a sociedade. Quando a gente vai trazer essa pauta do direito das mulheres e a violência contra a mulher, o que se pensa é que nós vamos chamar só as mulheres para essa discussão. Mas não, nós temos que chamar a sociedade como um todo, uma vez que a gente está falando de um problema estrutural longínquo.
Há muito tempo isso foi enraizado por essa cultura patriarcal que nos foi inserida. É com essa cultura patriarcal que nós temos que fazer uma ruptura. Nós precisamos abrir a cortina, trocar as nossas lentes e entender que aquele posicionamento e aquelas condutas, elas não cabem mais no mundo atual. Mas não adianta eu dizer para você que a solução desse problema é uma solução do poder público tão somente. Que a solução desse problema é uma solução da sociedade tão somente. A solução desse problema é um trabalho em conjunto. É um trabalho da sociedade e do poder público. Nós precisamos de políticas públicas eficientes que protejam essas mulheres, que combatam essa violência, que trabalhem com prevenção, com educação, não só dos homens, mas das mulheres em si. Porque nós vamos chegar num momento hoje, Paulo, que eu vou explicar para você como funciona, de fato, o ciclo da violência. E muitas das vezes, quando a gente fala sobre esse ciclo, muitas pessoas não conhecem os tipos de violência que as mulheres podem vir a sofrer. São vários, né? São vários. E isso vem exatamente dessa herança, desse patriarcado que nos foi imposto ao longo do tempo, nos tratando a todas as mulheres como objetos, como propriedade desses homens, como coisas, como seres relativamente incapazes. Isso não é mais possível. E como é que a gente vai fazer a diferença nisso? É óbvio que a gente precisa pressionar o poder público, sim. A gente precisa que o poder público se manifeste, e ele tem se manifestado com as provocações, por conta das provocações e das lutas diárias, porque a luta é diária, por conta dessas lutas, mas a gente também precisa conscientizar a sociedade para chegar nesse momento que você falou. Em briga de marido, a mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, se mete a lei, se mete a cadeia, se mete tudo que a gente puder meter naquele meio para poder salvar uma vida. Porque quando nós estamos falando de meter a colher, nós estamos falando de salvar vidas. Por isso que eu fiz essa menção, porque às vezes fala, esse ditado é um ditado arcaico, né? e prejudicial no dia a dia de hoje, né? Então, completamente. Eu vejo isso com muita preocupação e ressalvei isso pela questão daquele momento entre o casal que é uma discordância de ligar a TV ou não ligar, que pode, às vezes, acabar num... Pode ter certeza que isso é parte desse ciclo da violência. Não é? E nós não percebemos. Porque, por muitas vezes, a gente entende, e quando eu digo a gente sociedade. Né? Todos nós estamos incluídos. E, em algum momento, eu também entendi isso. Né? E, inclusive, foi esse momento que me trouxe até aqui. Porque quando eu comecei a estudar, na minha trajetória, né, abrindo um pouco agora para falar da minha trajetória, eu saí de São João Nepomuceno em 2001. Quando eu saí daqui, eu tinha estudado até a 7ª série do ensino fundamental, que hoje, não sei se eu falei o nome correto, se era 1º grau, 2º grau, mas, enfim, até a antiga 7ª série. E eu fui para o Rio de Janeiro, e quando eu lá cheguei, eu ia encontrar trabalho onde? Eu não tinha estudado. E, assim, de forma alguma, de nenhuma maneira, eu tenho um discurso meritocrata para trazer para você. Não sou, afasto a meritocracia do meu discurso para bem longe. Foi um trabalho onde as oportunidades me foram cedidas, sim, mas me foram cedidas nessa busca com pessoas muito importantes à minha volta, pessoas importantes que eu digo que me cederam a mão. Pessoas importantes que eu digo que me oportunizaram chegar até aqui, estar sentada diante de você hoje e podendo conversar com você enquanto uma profissional dessa área. Mas quando eu chego nesse momento e começo a estudar, a minha primeira formação é em pedagogia. Eu fiz vestibular em pedagogia na UERJ, depois eu fiz direito na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, onde eu também fiz mestrado. Após graduação, eu fiz numa outra universidade fora. E quando eu começo a trabalhar, me gera uma inquietação muito grande, porque eu começo a enxergar esse lugar, que uma menina sai do interior, né, e ela vai desbravar o mundo, e isso não era comum. Por que não era comum? Porque não era comum uma mulher fazer isso. O comum eram os homens. Quantos homens saíram daqui para desbravar o mundo na sua época? Quantos homens, quantos conterrâneos nossos nós conhecemos? Quantos conterrâneos? Nós conhecemos que saíram daqui e foram conquistar outros mares e saíram pelo mundo na busca das suas profissões.
quantos deles são mulheres? A primeira inquietação foi essa. E isso gera na mulher um sentimento que não é de pertencimento. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? E aí, o que academicamente eu fui buscar? As mulheres do direito. As mulheres que pensavam o direito. As mulheres que pensavam os direitos para mulheres. E quando você busca isso, o que você mais encontra são homens. Homens pensadores do direito. Quando você entra numa livraria e vai procurar um livro para ler sobre determinado assunto, ainda que não seja sobre o feminismo, sobre determinado assunto, a maioria dos escritores são homens. A maioria dos professores eram homens. Isso tem mudado. Graças ao nosso esforço, isso tem mudado, ao esforço de muitas e muitas mulheres antes de mim, comigo, e que vão chegar depois de mim. Isso é importante também, porque a mulher também ela precisa, né, colocar essa vontade à frente e mesmo sendo difícil, como foi para você, elas podem conseguir. Claro que podem. E aí vai entrar o que eu vou dizer vou explicar o porquê disso lá no final, mas aí vai entrar a velha máxima que tem sido chamada de mimimi, que é você não está sozinha. Nós estamos todas juntas. Uma não solta a mão da outra. Uma mulher empodera a outra. Uma mulher traz à outra o sentimento de pertencimento no lugar. E é a maioria, né? Somos a maioria. Não estamos em maioria. E devemos estar em maioria. Com esse trabalho que eu estou te dizendo que é preciso que seja feito dentro das nossas casas, nas nossas escolas, em todos os lugares que estivermos, a gente tem que fazer esse trabalho de empoderamento das nossas meninas, para que elas se sintam pertencentes a esses lugares, para que elas se sintam seguras e amparadas por outras mulheres, para que tenhamos cada vez mais mulheres à frente de cargos que antes eram denominados só para os homens. Nós tivemos aqui no São João Nepomuceno uma prefeita. Hoje nós temos em São João Nepomuceno vereadoras. Isso não era pensado à época que eu saí daqui. À época que eu saí daqui não tínhamos vereadoras. À época que eu saí daqui não pensávamos numa prefeita. E nós tivemos uma prefeita, nós temos aqui na cidade vereadoras e pelo Brasil, né, inúmeras parlamentares, deputadas e vereadoras e médicas e antropólogas e advogadas, e nós precisamos cada vez mais entregar a elas o pertencimento da potência que cada uma delas é. Mas ainda assim, com todo esse processo de conquista que nós estamos vivenciando, nós ainda temos medo. E é esse medo que precisa ser afastado. Então, quando a gente fala sobre o combate à violência contra a mulher, nós vamos fazer aqui um recorte para falar da violência doméstica, mas a gente precisa falar que a violência não é só doméstica. A violência pode estar no trabalho. A mulher pode estar sofrendo um assédio moral, um assédio sexual no seu trabalho. E a gente tem que botar por terra, de uma vez por todas, derrubar de uma vez por todas, essa tese de que a gente precisa se calar. Não, calar eu acho que não é a hora, né? Não pra é ninguém, a hora, nunca foi. Ninguém. Nunca foi. Nós não podemos. Jordana, nós vamos fazer uma pausazinha aqui, vamos voltar. Você falando especialmente dos tipos de violência. Sim. E sobre a palestra que você vai fazer hoje, né? Você vai assistir depois essa entrevista, mas a Jordana vai fazer uma palestra hoje, um encontro no museu. No museu. E depois, se tiver imagens aí, você vai poder acompanhar também, né, Jordana? Claro, claro. Então vamos lá, né? Vamos sim.